O presidente Alessandro Barcelos, em uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, analisou 2021 do Internacional e traçou a sequência de erros e causas que levaram o Inter a ter um fracasso desportivo no ano de 2021. Além disso, ele explicou o porquê entende que Cacique Medina não será um novo Miguel Ángel Ramírez e defendeu o novo treinador do Internacional. No mercado de transferências, o Internacional começa a se mexer. Existe a possibilidade do anúncio de 3 jogadores nos próximos dias e um volante do Vasco da Gama despertou o interesse da direção, que buscou informações em relação ao atleta. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar de Internacional aqui no Diário do Inter KTO e eu começo destacando a fala do presidente Alessandro Barcelos em uma entrevista hoje à tarde ao Atualidades Esportivas na Rádio Bandeirantes. Estavam João Batista Filho, Ribeiro Neto e eu, Taigor Jank, entrevistando o presidente do Internacional. E durante a entrevista, alguns pontos eu vou destacar aqui, 3 deles mais precisamente. O primeiro é uma sequência onde o presidente Alessandro Barcelos fala dos erros que o Internacional cometeu em 2021. A pergunta ela foi feita pelo João Batista Filho, que perguntou o que deu errado na temporada do Internacional para que o Inter tivesse esse fracasso esportivo que foi admitido até pelo próprio presidente Alessandro Barcelos. E o presidente então começou a enumerar os fatos que, na visão dele, são os diagnósticos de o que deu errado nesse ano de 2021 do Inter. Se começa tudo na mudança do treinador. E hoje, e o presidente até destacou, é mais fácil a gente saber hoje que foi um erro. Mas sim, foi um erro. Liberar o Abel Braga e trazer o Miguel Ángel Ramírez foi uma decisão equivocada da direção do Internacional. E isso admitido pelo próprio presidente Alessandro Barcelos. E evidentemente que pelo fato do trabalho do Miguel Ángel Ramírez ter dado errado, muita coisa do restante da temporada desandou. E ali o Internacional já começou a perder força no ano de 2021 na possibilidade de conquistar títulos e na possibilidade de ser competitivo. Após a saída do Miguel Ángel Ramírez, onde o presidente admitiu que se diagnosticou que não haveria mais evolução no campo tático, técnico e de ambiente da equipe, o Miguel Ángel Ramírez não conseguiria mais recuperar o time e não era culpa dos jogadores. De acordo com o presidente, os jogadores estavam tentando fazer dar certo, só que o trabalho ele não engrenava mais. E aí a direção toma a decisão de demitir o Miguel Ángel Ramírez. Vem o Aguirre e o Inter tem uma crescente. E aí entra o segundo ponto destacado pelo presidente. Após a vitória no Grenal, e que foi uma vitória muito importante, 1-0, gol do Tyson, por todo o contexto, a direção do Inter, a torcida do Inter, querendo que o Inter rebaixasse o Grêmio, o presidente disse nessas palavras: houve uma sensação devido a todo o contexto da torcida, do adversário, da colocação do Inter, da vitória em Grenal, houve uma sensação de dever cumprido, sendo que ainda restava muita coisa para que o Inter conquistasse o seu objetivo, que era naquele momento uma vaga para a Libertadores da América. Isso foi admitido pelo presidente Alessandro Barcelos. Aquilo que a gente falava de uma zona de conforto existente no Internacional, que foi traduzida através da fala do Emílio Papaléu após a derrota para o Juventude, onde ele disse que o Inter estava em uma posição confortável na tabela. Tudo isso de fato existia. Essa zona de conforto, essa falsa sensação, e assim foi definido pelo presidente Alessandro Barcelos, de dever cumprido. E isso atrapalhou. O terceiro ponto que o presidente destacou que atrapalhou, e segundo ele em uma escala menor, mas só por ele citar, a gente já tem uma ideia da importância que isso teve no bastidor, foi a divulgação do áudio do Paulo Paixão, que claro foi uma bomba devastadora no vestiário do Internacional. E hoje a gente tem a dimensão exata do que foi aquilo. Um grupo que se desmobilizou ainda mais perante toda aquela confusão. E aí eu vou dar um relato de bastidor. Um relato que não é do presidente Alessandro Barcelos e é um relato que não seria dito publicamente por ninguém do Internacional. A passividade do Aguirre no vestiário do Inter chamou a atenção.
E o episódio do Paulo Paixão foi o derradeiro para a direção determinar que o Aguirre não servia para a temporada de 2022. Eu até pretendo fazer um conteúdo sobre isso especificamente ao longo dos próximos dias, mas a maneira como o Aguirre conduziu aquilo, e ele tentou conversar, ele tentou administrar, mas de uma maneira passiva. O vestiário já estava desmobilizado àquela altura e esses foram, de acordo com o Alessandro Barcelos, os motivos diagnosticados pela direção que fizeram com que a temporada ela fosse tão ruim. Um outro ponto da entrevista do presidente Alessandro Barcelos é a situação de Edenilson, tá? Ele foi claro e taxativo ao dizer que Edenilson fica e que não há nesse momento alguma possibilidade de saída e não há nesse momento uma conversa do Edenilson com a direção no objetivo de tentar sair. O Edenilson tem contrato, o Edenilson não tem propostas firmes. O presidente até deu uma cutucada em algo que a gente sabe que aconteceu. A gente sabe que houve uma conversa do Atlético Mineiro em relação ao Edenilson, uma conversa do Atlético direto com o Edenilson. E o presidente destacou, olha, o Inter, se estiver interessado em algum jogador, vai direto no clube, não vai conversar com o jogador. Ele deu essa letrinha, mas destacou que o Edenilson fica. E destacou também que quando voltar às férias, e ele foi perguntado sobre isso, e ele disse que de maneira natural isso vai acontecer, a direção vai sentar com o Edenilson para conversar, para tentar motivar, para tentar trazer ele, integrar ele dentro do ambiente do Internacional pelo jogador importante que é. Então o presidente Alessandro Barcelos tentou colocar uma pedra nesse assunto, dizendo que o Edenilson fica, que não há proposta e não há possibilidade dele sair nesse momento. Inclusive uma outra informação, e aí essa do João Batista Filho, é que a especulação e o rumor de que o Edenilson teria pedido para os dirigentes do Atlético: eu quero ir para aí, me tirem daqui, eu não aguento mais, não é verdadeira. Isso foi negado por dirigentes do Atlético Mineiro. Então, aparentemente o Edenilson fica e tudo está se encaminhando para que ele fique. Mas a terceira pauta da entrevista do presidente Alessandro Barcelos eu vou colocar aqui, porque é uma fala do presidente. Eu questionei a ele, e aí, através do diagnóstico dele, de o porquê o Inter não foi bem em 2021 e que a contratação do Miguel ela foi um erro, eu perguntei, o Inter está tentando, novamente, através do Cacique Medina, um técnico que traga uma mudança na maneira do Internacional jogar, e um técnico que não está ambientado aqui ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, é um técnico estrangeiro. Por que o Medina não vai ser o novo Miguel, presidente? E o presidente respondeu, vamos conferir. Por várias razões. Primeiro, porque o Medina ele tem uma forma de trabalhar muito mais próxima do que a gente já experimentou, inclusive, aqui no Internacional. O Medina tem um trabalho reconhecido por todos, onde passou como treinador, com um perfil muito parecido com o perfil que a gente identificou aí como o perfil ideal para esse momento, uma intensidade maior, uma capacidade de liderança de vestiário. Nós precisamos disso, é importante isso, e na medida em que o treinador também tem essas características, isso ajuda, né? Diferentemente do Miguel, que tinha um outro perfil. Então, acho que são coisas bem distintas. Tenho certeza, são coisas bem distintas. E o fato de ser estrangeiro, aí, desculpe, Tiger, mas esse debate não leva a nada, porque os maiores técnicos que estão aí no Brasil ganhando título têm sido estrangeiros, têm quebrado barreiras. Os técnicos brasileiros também têm as suas capacidades, são importantes, mas têm também as suas dificuldades. E o fato de um ser estrangeiro e o outro também não são questões que se assemelham nesse momento. Daí a resposta do presidente Alessandro Barcelos de o porquê, na visão dele, o Cacique Medina não será um Miguel Ángel Ramírez, por conta principalmente do trabalho de autoridade no vestiário. Essa foi a minha leitura de principal da resposta dele. A autoridade no vestiário do Cacique Medina. E aí isto, confirmado por todos que trabalharam com ele, levam o Inter a ter uma segurança maior de que Medina não será Miguel Ángel Ramírez. Uma nova informação que eu trago aqui para vocês é em relação a Bruno Gomes, volante de 20 anos de idade do Vasco da Gama e que desperta o interesse do Internacional. Eu conversei com um empresário do Bruno Gomes, que é o Marcos Bonfim, perguntando se houve de fato um contato do Inter
a esse jogador. Ele me confirmou, sim, existiu contato, mas o que o Inter ofereceu ao Vasco da Gama não agradou e por isso não há um indicativo de que o Bruno Gomes vá para o Internacional. É um jogador interessante, jovem, volante de muita qualidade técnica, muito bom trato com a bola e que está valorizado no mercado. O Vasco quer vender ele por bastante dinheiro, mas o Inter foi lá conferir a situação desse jogador e é um jogador que desperta o interesse do Inter, principalmente porque o Inter procura um volante para a próxima temporada. Hoje à tarde eu trouxe o conteúdo aqui onde eu citei que o Inter avança em 3 nomes e deve anunciar esses 3 nomes o mais rápido possível e existe a possibilidade de anunciar ainda em 2021. Um ponta que a gente não sabe quem é, que é de um nível mais baixo do futebol brasileiro, Nicão e Wesley. Esses 3 nomes estão próximos de serem anunciados. Dá uma conferida ali que eu trago mais detalhes a respeito dessas 3 contratações. Conteúdo de quinta-feira à tarde aqui no A Dupla. Para fechar, vamos falar de KTO. Não tem mais aquela barbada da malandrinha de 4 jogos por R$40 mil. Dá para ficar triste? Não dá, irmão. Porque volta a malandrinha tradicional. O que é a malandrinha tradicional? São 13 jogos, onde você aposta em vitória, empate ou derrota. É coluna 1, coluna do meio ou coluna 2. Se você acertar os 13 jogos, apostando R$1, você ganha R$100 mil. Não tem um porquê não jogar na KTO. Te registra lá, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Se tu colocar R$100, tu ganha 20, seriam R$120. Seriam 120 semanas que tu teria aposta garantida para poder concorrer a R$100 mil acertando o resultado de 13 jogos. É uma boa, é uma barbada. Eu, se fosse tu, jogava. Te registra da KTO, dá o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que sexta-feira, último dia do ano, A Dupla não para, terá mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!